Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, né? Hoje nós aqui com mais uma aula aqui para o canal, né? Para a nossa plataforma do YouTube, né? Onde toda semana nós disponibilizamos aí vídeos inéditos aí sobre conceitos diversificados da matemática, né? Hoje nós estamos trazendo aí esse conceito que é muito importante, que é o conceito aí de conjuntos numéricos, né? Hoje, na verdade, o que nós vamos fazer em particular tratar de conjuntos numéricos. Nós não vamos entrar em detalhes sobre cada tipo de operação. Eu vou falar um pouco sobre as questões de operações, mas não vou entrar em detalhes dentro de cada conjunto, tá? Vou deixar alguns links no final aí, na tela final, vou deixar alguns vídeos aí para que vocês consigam se aprofundar aí nesses conceitos, mas nessa aula de hoje nós vamos deter assim nos conceitos mais superficiais aí dessas ideias aí de conjuntos numéricos, tá? Mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês ainda que ainda não são inscritos no canal, para que você se inscreva no canal, que você ative aí as notificações também do canal, porque aí você não irá perder aí as novas postagens do canal. E deixe o seu like aí no vídeo se você gostou, ajuda a compartilhar, né, para que a gente consiga atingir a meta aí que a gente espera para o canal aí, que é atingir uma meta aí de 1000 inscritos para o canal aí. Então, agradeço desde já a todos vocês. Vamos para a vinheta e logo depois da vinheta nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Até mais. Então aí estamos de volta aí na nossa aula de hoje, né? Nós vamos tratar desse assunto, como disse para vocês, conjuntos numéricos, né? Os conjuntos numéricos, né, são 5 que nós vamos tratar hoje, né? Está aí a ilustração aí dos símbolos que cada um desses conceitos que nós vamos tratar hoje possui, tá? Cada um desses conceitos de conjuntos, eles possuem seus respectivos símbolos, né? Então a gente tem um N aí, esse N é o N de naturais, a própria palavra natural, né? A gente já usa a inicial aí de conjunto dos números naturais, que é o N, para representar o conjunto dos números naturais. Também temos aí o conjunto dos números inteiros, que a letra que o representa é o Z, né, que não tem nada a ver com I de inteiros, né? Só que gostaria de colocar claro para vocês, esse Z de inteiros vem do alemão, né? Do alemão, que significa Zahl, né? Alemão Zahl, a palavra Zahl significa números, tá? E foi utilizada essa letra para representar esse conjunto aí, que é o conjunto dos números inteiros. Também nós temos também o conjunto dos números racionais, que também não inicia com o R de racionais, na verdade a letra que o representa é o Q, né? Q maiúsculo. Normalmente, pessoal, tem um traço aqui, em cada uma das letras existe um traço para, na verdade, ficar mais parecido aí com um símbolo mesmo, né, para conjuntos numéricos. Então sempre a gente usa um traço aqui. Na aula de hoje eu não coloquei esse traço devido aos recursos aqui do aplicativo que eu uso, então não consegui colocar esse tracinho aí, tá? Mas aí quando vocês forem estudar nos livros didáticos vocês vão perceber isso. Então partindo, nós temos também os conjuntos de números irracionais, que começa com o I. Então a inicial aí de racionais tem um próprio símbolo que é o I, tá? Que é a mesma inicial, e também nós temos o conjunto dos números reais aí, que é o R que o representa, que é o R de número real mesmo, da palavra número real. Então, partindo para a próxima tela, né, nós vamos ver aí, né, a nossa introdução de hoje. Hoje nós vamos tratar, na nossa aula de hoje, estudaremos os conjuntos numéricos, que são, né, tipos de conjuntos, que os elementos são números, né? Quando a gente estava na primeira série, a gente vê lá conjuntos numéricos, por exemplo, de frutas, de letras, né, de alfabeto, etc. Tudo. Só que agora, né, nós vamos falar de conjuntos numéricos, ou seja, conjunto cujos elementos, ao invés de ser letras, ou frutas, ou brinquedos, etc., nós vamos, na verdade, colocar os elementos como números, né? Então, por isso que chama conjuntos numéricos.
Dessa maneira, nós vamos estudar na aula de hoje, né, os 5 conjuntos numéricos. Quais são eles? Nós temos o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, irracionais e reais, né? Nós vamos buscar compreender as suas particularidades nessa aula de hoje, porque cada conjunto tem a sua característica, então é isso que nós vamos nos atentar na aula de hoje. Sobre a importância do estudo, né, nós podemos dizer que o estudo de conjuntos numéricos se faz necessário, pois o estudante deve possuir uma visão mais geral, ou seja, mais holística, né, do que é número. E também das operações que envolvem esses números. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar dando esses detalhes aí sobre cada um desses conjuntos. Então, vamos iniciar, né? O primeiro conjunto que nós vamos falar hoje é o conjunto dos números naturais. Como o próprio nome já diz, né, conjunto dos números naturais é aquele conjunto que surgiu naturalmente aí, né, na história da humanidade, né? Normalmente se iniciou-se o sistema de contagem usando pedras, né, lá na pré-história ainda, né, lá na pré-história, período pré-histórico, né, nas cavernas. Então as pessoas usavam pedras para representar números. Então, a partir da naturalidade, né, da vida cotidiana, se iniciou-se então a ideia de números. É claro que num estágio assim, cognitivo bem inferior ao que nós temos hoje, que hoje a gente usa símbolos, estudos, etc. Tá? Mas a aula de hoje nós vamos apenas listar esses conjuntos, né? Qual que é o conjunto dos números naturais? É esse conjunto que a gente aprende na primeira série, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o infinito. Ou seja, esses 3 pontinhos aqui, ó, significa que esse número é infinito. Ou seja, a gente inicia no zero e vai até o infinito, né? O conjunto dos números naturais, que eu chamei de n, né, que é o símbolo específico, possui infinitos elementos e pode ser representado por uma reta numerada. Essa reta numerada a gente chama de reta numérica, como está aqui na ilustração aqui embaixo, que vocês podem ver na tela de vocês. Onde cada elemento, né, dos números naturais é ordenado da esquerda para a direita, ou seja, começa na esquerda e vai para a direita aí, né? Essa é a orientação. Onde o menor número, né, o menor número na verdade, né, é o zero, porque todo número, né, todo conjunto natural ele inicia no zero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai crescendo, né, para a direita aí no caso, tá? Então nesse zero a gente chama de origem da reta numérica, então está até escrito aqui a origem, né? E o que a gente faz? Para cada número que a gente vai colocar a sua representação na reta numérica, a gente espaça uma unidade, ou seja, a gente espaça uma unidade, mais uma unidade a gente tem um 2, mais uma unidade a gente tem um 3, mais uma unidade a gente tem um 4, e assim a gente vai aí listando cada um dos elementos do conjunto dos números naturais. Algumas observações importantes é que todo número natural possui um sucessor, tá, pessoal? Então entenda o seguinte, todo número natural ele possui um sucessor. O que é sucessor? Às vezes a gente faz essa pergunta na sala de aula, os alunos respondem assim, sucessor é o número que vem depois. Na matemática não é correto a gente falar isso, tá? O correto é a gente falar sucessor de um número, por exemplo, natural, né? Sucessor de um número natural é o número que é uma unidade a mais. Então, por isso que eu escrevi aqui, tá? Não quer dizer que é o número que vem depois, porque se você falar isso, logicamente vai ter um erro. Por quê? Imagina assim, se eu falar assim, quem que é o sucessor de 1? Você fala, o número que vem depois. Então, o 3 poderia ser o sucessor de 1. Por quê? Porque o número 3 vem depois do 1. Né? Então não é correto falar assim. O correto é falar que é aquele número natural cuja é uma unidade maior do que o que eu quero achar o seu sucessor. Né? Então o sucessor de 1 é o 2, porque o 2 tem uma unidade a mais do que o 1. Tá? Foi o que eu falei aqui, que essa questão de espaço aí entre cada unidade aí no conjunto numérico. Existe também, pessoal, que isso é importante, existe um número natural, existe apenas um número natural que não tem antecessor, ou seja, um número que é uma unidade a menos. Quem que é esse número? É o zero, né? A gente dá o nome dele de zero e ele é o primeiro número natural, conforme eu falei para vocês aqui. Ele é tratado como origem da reta numérica, tá? Então, partindo para a próxima cena, né? Então nós temos aí algumas particularidades dos números naturais aí que eu gostaria de falar para vocês. Olha só. O conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, possui alguns subconjuntos. O que são subconjuntos? O conjunto dos números naturais é aquele lá, infinitos. Começa no zero e vai para o infinito, né? Dentro desse conjunto, a gente pode tirar alguns outros conjuntos de lá de dentro. Esses conjuntos que a gente tira lá dentro, né, são chamados de subconjuntos, ou seja, são conjuntos que pertencem ao conjunto maior, aí, que é o conjunto dos números naturais.
Então, um dos primeiros conjuntos que eu vou colocar para vocês aí é o conjunto dos números naturais não nulos. O que significa números naturais não nulos? É aquele conjunto dos números naturais que não possui o zero. Aí, se vocês observarem, olha aqui, eu coloquei um asterisco aqui, ó, do lado da letra N. Por quê? Esse asterisco é um símbolo que, na verdade, significa que eu estou excluindo o número zero daquele determinado conjunto, tá? Na verdade, esse asterisco, toda vez que o asterisco aparecer perto do símbolo de um conjunto numérico, seja dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, dos reais, ou como do natural aqui, né, que está aqui na tela para você, você vai excluir o número zero desse conjunto. Então, pensando lá no conjunto dos números naturais, desculpa, que inicia no 0, 1, 2, 3, 4, quando eu coloco esse asterisco, é porque eu estou excluindo o zero desse conjunto. Que pode ser escrito dessa forma também, né? N menos o elemento zero aqui, que é o subconjunto com o elemento unitário aí, igual a zero, tá? Um outro subconjunto muito importante dos números naturais é o conjunto dos números pares, tá? Eu escrevi aqui, ó, NPN, né, naturais pares. O que significa naturais pares? São aqueles números, na verdade, né, que são o dobro de cada número natural. Tá? O dobro de 0 é 0, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, e assim a gente vai aí evoluindo e cria a listagem que a gente conhece aí como números pares, tá? Que é a sequência aí numérica dos números pares aí, que é um subconjunto dos naturais, tá? Da mesma forma também nós temos os números ímpares, que eu chamei de NI, tá? N índice I, que são o quê? 1, o 3, o 5, o 7. O que é um número ímpar? É um número, né, que é uma unidade maior do que cada um dos números pares, né? Se você pegar na lista crescente, então você vai criando aqui. Quem que é uma unidade maior do que o 0, que é o primeiro par? A gente tem o 1. Quem que é uma unidade maior que o 2 é o 3, quem que é uma unidade maior que o 4 é o 5. Então, a gente pode definir os números ímpares dessa forma. Existem diversas outras formas, mas essa é uma forma aí, né, simples aí de definir os números ímpares. Um outro conjunto, esse eu acho que é o mais importante, que é o conjunto dos números primos. Ele a gente utiliza para uma variedade de cálculos na matemática. Então esse eu acho que é o conjunto assim, mais importante que eu gostaria que vocês aí se atentassem aí. O que é um número primo? Um número primo, na verdade, é todo número natural, tá? Número natural, que possui apenas dois divisores, e ele mesmo. Então o que na verdade é um número primo? É aquele número que ele só vai ter dois divisores exatos. Por exemplo, o 2. O 2 é primo por quê? Porque o 2 só divide por ele mesmo, que é 2, e por 1. O 3 também é primo. Por quê? Porque ele só divide por 3 e por 1. Né? Já o 4 não está aqui. Por quê? Porque o 4 não é primo. Porque o 4 ele não tem só dois divisores, ele tem 3. Observe o seguinte, ó. O 4 divide por 1, por 2 e por ele mesmo. Então ele tem 3 divisores. Então, para ser primo, só pode ter dois divisores. Então, a gente só tem essa lista aqui e ela é infinita também. Então, por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos aí, indicando aí que é infinito. Tá? Na verdade, eu coloquei 4 pontinhos aí, mas isso não é limitação, isso é um erro aí. Tá? Então, passando para a próxima tela, nós vamos falar das operações. Né? Preste atenção. Nós vamos iniciar uma série de operações aqui com os conjuntos. E nós vamos ver que cada conjunto ele tem uma falha. E nós vamos preencher essa falha criando um novo conjunto. Então, olha só, observe o seguinte. No conjunto dos números naturais, que é o que a gente está estudando, estão definidas duas operações cujos resultados são sempre números naturais. Presta atenção. No conjunto dos números naturais, existem apenas duas operações que dá sempre certo. Quem que são essas operações? São as operações de adição e de multiplicação. Ou seja, toda vez que você somar dois números naturais ou multiplicar dois números naturais, sempre você vai ter como resultado um número natural. Tá? Toda vez que você fizer isso, sempre você vai ter como resultado um número natural. Só que, no entanto, isso não acontece com a subtração e divisão, como nós vamos ver aqui para baixo. Tá? Observe aqui, ó, olha só. Se você somar, vamos pensar na soma dá certo. Se você pegar dois números naturais e somar, sempre vai dar natural. Pode fazer o teste em casa, que vocês vão ver que sempre vai dar um número natural. No entanto, se a gente subtrair, nem sempre dá. Olha só, se eu pegar 5 menos 8, 5 menos 8 não existe. Eu coloquei aqui indeterminado, não existe em
números naturais. Não existe mesmo, viu, gente? Talvez você já estudou aí números inteiros, outros conjuntos, né, que nós vamos falar lá para frente, mas você tem que pensar que nós estamos falando em números naturais, tá? 5 menos 8 não existe, tanto que em números naturais não existe, porque tanto que você, quando você está nas séries iniciais, a professora fala assim, ó, é impossível, como é que você vai ter 5 balas e vai tirar 8 balas das 5 balas? É impossível, a professora fala isso com vocês. Por quê? Porque ela está falando apenas dentro do conjunto dos números naturais. Quando a gente evoluir esse conceito, né, vocês vão ver que isso é possível, na verdade. A divisão também, ó, 2 para dividir para 3. Não tem como, né? Como que eu tenho 2 para dividir para 3 pessoas? É impossível isso daqui também dentro dos naturais, tá? Desta forma, né, nenhuma nem a subtração, nem a divisão, ela é completa, na verdade, dentro dos números naturais. É óbvio que vai dar para fazer algumas contas, por exemplo, se fosse 8 menos 5, daria. 8 menos 5 é 3, tanto 8 quanto 5 quanto 3 são números naturais, só que nem sempre vai ser possível, tá? Na divisão também, né? Pensa que eu tivesse lá 8 dividido por 2, daria 4. 8 dividido por 2 dá 4. 8, 2 e o 4 são números naturais, então daria certo. Só que nem sempre é possível. Por quê? Porque as únicas operações que sempre vão dar certo são as operações de adição e multiplicação de números naturais. Esses sempre vão dar certo, tá? Então, o que a gente pode dizer? A gente diz, presta atenção aqui, guarda a palavra que eu vou falar aqui agora. A gente diz que os naturais são fechados, ou N, né, os naturais é fechado em relação à adição e multiplicação. O que significa fechado? Quer dizer que eu posso fazer qualquer operação de adição e multiplicação dos números naturais que vai dar certo. Isso eu falo que o conjunto é fechado em relação a essas operações. No entanto, eu não posso dizer que N é fechado em relação à subtração e divisão. Ou seja, N não é fechado em relação à subtração e divisão. Por quê? Porque existem algumas operações de subtrações e de divisão que eu não consigo fazer usando números naturais, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí. Se não tiver ficado claro, volta o vídeo um pouco, assiste de novo que eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Então, vamos partir agora para o conjunto dos números inteiros, né? Observe o seguinte, o conjunto dos números naturais, ele tinha uma falha. Qual que era a falha? Não era possível realizar operações de subtração nem divisão, né? Então, o que a gente faz? A gente cria um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, para ver se é possível resolver parte desse problema. Então, vamos ler aqui junto comigo aí para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. O conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, né, que eu falei lá da palavra alemã Zahl, que significa Zahl, né, Zahl, não sei a pronúncia correta, que significa número. O conjunto dos números inteiros surgiram necessariamente da impossibilidade de se operar a subtração de números naturais. Ou seja, devido a problemas com a subtração dos números naturais, surgiram os números inteiros, tá? Os números inteiros surgiram para tornar possível fazer a subtração, né, de números naturais. Assim, os números inteiros são descritos da seguinte maneira. Presta atenção aqui, ó. Os números inteiros, a gente faz o seguinte. A gente lembra dos números naturais, igual a gente estava lá falando, né, na aula, no exemplo anterior. Né? E o que a gente faz? A partir do zero, ou seja, do 1, 2, 3, nós colocamos um sinal de menos e escrevemos no sentido contrário, né, todos os números naturais, só que com sinal de menos. Então, o que a gente fez, na verdade? A gente ampliou a reta numérica, que é o conjunto, conjunto lá dos números naturais, mas ampliamos para torná-lo aí mais, vamos dizer assim, mais completo no sentido de resolver operações de subtração, que é o que nós vamos ver mais para frente. Então, vamos ver aí, ó. Observe que o conjunto dos números inteiros possui também infinitos elementos, ou seja, o conjunto dos números inteiros também possui infinitos elementos. Agora a gente vai ter elementos tanto infinitos positivos como infinitos negativos, tá? Além disso, os números inteiros, eles se expandem ainda mais a reta numérica, sendo que os números positivos, né, que são os naturais, os números positivos são os naturais, ficaram à direita da origem, ou seja, os números naturais ficam à direita da origem, enquanto os números negativos ficam à esquerda, ou seja, ficam aqui à esquerda da reta numérica. Observe nessa figura que eu acho que vai ficar mais claro. Olha só o que nós fizemos. Se a gente pensar que a origem, lembra que eu falei com vocês no slide anterior de números naturais?
Aqui a gente tem a origem, que é o zero, né? À direita, a gente tem os números positivos. Quem são esses números positivos? São os naturais, tá aqui, ó. Eu coloquei até um Nzinho aqui. Se você pensar agora um desses números naturais aqui com um sinal negativo, a gente cria os números negativos, que é esse lado. Se a gente juntar os números negativos com a origem e mais os números positivos, que são os naturais, a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. E esse conjunto, vocês vão ver que ele é mais completo do que o anterior. Por quê? Porque agora a gente pode fazer adição, subtração e a multiplicação. Ou seja, as três operações aí que a gente já consegue fazer usando números inteiros. Então vamos partir aí para a próxima tela para que vocês, daqui a pouco nós vamos falar dessas operações aí, vocês vão entender melhor. Então olha só, antes da gente tratar das operações com números inteiros, vamos tratar dos subconjuntos, tá? O que a gente tem? A gente tem os números inteiros não nulos, tá? O que são os números inteiros não nulos? A gente pega todo aquele conjunto de números inteiros e tira o zero. Não sei se vocês recordam do asterisco que eu falei lá, ó. Toda vez que usa asterisco, você está excluindo o elemento zero daquele determinado conjunto que você está colocando asterisco. Então eu escrevo assim, Z asterisco é todo o conjunto dos números inteiros menos o elemento zero, como eu escrevi aqui na frente. Aqui, tá? A gente também tem os inteiros não negativos. O que são os inteiros não negativos? A gente representa assim, Z, o índice aqui, ó, mais. É todos os inteiros, né, que não são negativos. Que são o quê? Esse conjunto aqui, se você comparar ele é o próprio conjunto dos números naturais. Então, toda vez que você vê um Z com mais embaixo, a gente pode pensar em números naturais. O outro conjunto aí, subconjunto que eu trouxe para vocês é o subconjunto dos números inteiros estritamente positivos. O que são esses? Estritamente positivos. São os conjuntos inteiros, só que eles só são positivos, ou seja, ele não é nem nulo e nem negativo, que é diferente aqui, ó. Não inteiros não negativos, eu tirei só os negativos. Inteiros estritamente positivos são quem? São aqueles que só são positivos. E não são nem nulo aqui, ó, nem o zero está aqui. Então o que eu fiz aqui na verdade? Eu tirei o zero e tirei os negativos. Quando eu coloco assim mais, eu fico tirando os negativos, tá? Sei que é meio confuso isso daí, mas se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão conseguir entender bem isso aí. O que são os inteiros positivos? Os inteiros positivos, a gente representa assim, Z, índice menos, olha aqui, tem um menoszinho aqui, inteiros não positivos. Então, o que a gente faz? A gente pega o conjunto dos números inteiros e exclui o quê? Exclui a parte positiva lá, que é aquela parte lá dos números a partir do 1 até o infinito. 1, 2, 3, infinito positivo, tá? E, por fim, a gente tem os inteiros estritamente negativos, que eu coloco o asterisco e o menos, e eu vou pegar apenas os negativos. Aí eu excluo o zero, eu excluo, na verdade, aqui, os inteiros estritamente negativos, é eu pegar os inteiros menos os naturais. Aí sobra isso daqui, que é esse conjunto aqui, que só tem os negativos. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então agora nós vamos falar das operações, né? Como foi dito anteriormente, o conjunto dos números inteiros foi criado, na verdade, né? eu gosto de usar aspas, ele foi criado para resolver problemas relacionados com a subtração de números naturais. Assim sendo, né, observe que as operações de adição, subtração e multiplicação com números inteiros sempre, olha aqui, está grifado, resultam em números inteiros. Ou seja, a partir de agora, né, a gente pode falar que o conjunto dos inteiros, nós estamos falando de inteiro agora, ele é fechado em relação à adição, multiplicação e divisão. Ele é fechado em relação a esses três conjuntos. Multiplicação, desculpa, eu falei divisão, né? Multiplicação, adição e subtração, tá? Ele é fechado em relação a esses três conjuntos. Só que ele ainda não resolveu aquele problema da divisão, que ainda não é possível fazer todo tipo de divisão ainda em inteiros, como nós vamos ver no exemplo. Observa aqui, ó. Ele é fechado em relação à adição, olha aqui, fechado em relação à adição, à multiplicação e subtração. Por quê? Observa aqui, ó. Menos 5 e o 8, menos 5 é inteiro, o 8 é inteiro. Quando eu faço essa conta, tá? Eu não vou ensinar a fazer essa conta aqui. Por quê? Porque tem uma aula no canal que eu vou falar só de operações de números inteiros. Então, eu vou deixar no final, nas telas finais aí, uma aula lá só sobre números inteiros, lá operações. Aí vocês assistem para que vocês
entendam melhor essas regras de sinais que estão envolvendo aqui. Eu vou um pouco mais rápido aqui. Aqui a gente pode pensar assim, estou devendo 5 e tenho 8 para pagar. Se eu pagar, vai sobrar 3 para mim. Então eu consegui fazer a conta. Outra conta, ó, 2 vezes menos 3, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho mais vezes menos que dá menos e 2 vezes 3 que dá 6, tá? E por fim eu tenho 2 menos 4, né? Se você tem R$2 e o banco desconta R$4 seu, você vai ficar devendo aí, 4 não, desconta R$6 seu, você vai ficar devendo ainda R$4 ao banco aí, quando você tiver dinheiro para depositar lá, o banco vai cobrar de você. Então o que a gente pode falar? Que esse conjunto é fechado em relação à adição, multiplicação e subtração. No entanto, observe o seguinte, divisão nem sempre é possível. Se eu pegar lá 10 e dividir por 2, beleza, 10 dividido por 2 dá 5. Tá, 10 é natural, 10 é inteiro, 2 é inteiro e o 5 também é inteiro. Só que às vezes não vai ser possível. Por exemplo, se eu pegar 5 e dividir por 2, né? Se fosse assim, dinheiro, R$5 dividido por 2 dá 2,50. Só que 2,50 não é número inteiro. Então ainda isso não tem significado em Z, tá? Aqui não tem significado, né? O Ozinho pulou para baixo aqui. Não tem significado em números inteiros. Então o que a gente diz? A gente diz que esse conjunto não é fechado em relação à divisão. Para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente cria um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá? Que é representado por essa letra Q, que vocês vão entender agora por que é Q, por que é Q, né? Que é essa brincadeira que eu até faço com os meus alunos em sala de aula. Então, olha só, vimos até agora que o conjunto dos números naturais precisou ser aprimorado para o conjunto dos números inteiros, pois o mesmo não era fechado em relação às operações de subtração e divisão. No entanto, vimos também que o conjunto dos números inteiros, apesar de ser fechado em relação à subtração, né, adição e multiplicação é óbvio, ainda não é fechado em relação à divisão. Dessa forma, o que a gente faz? A gente vai criar um novo conjunto, criar entre aspas, né, vai criar um novo conjunto, que é o conjunto dos racionais, né, seguindo o mesmo raciocínio, para quê? Para que a gente resolva esse problema. Então, o que a gente pode já dizer? O conjunto dos números racionais, identificado por Q, letra Q, né? Por que Q? Porque, na verdade, Q vem da palavra quociente. Aí vocês vão entender por quê. Ó. Palavra quociente se escreve com Q. Tá? Então, a gente usa o símbolo de quociente para representar os números racionais. O que são os números racionais? São todas as divisões que existem, tá? Entre inteiros. Todas as divisões que existem entre inteiros. Então, vamos observar aqui. Ó. O conjunto dos números racionais, identificado por Q, é formado pelo conjunto de todos os quocientes, divisões, entre dois números inteiros, sendo que o divisor tem que ser diferente de zero. Isso daqui, o divisor tem que ser diferente de zero. Vocês têm que lembrar que é impossível dividir por zero, tá? Dividir por zero é impossível. Por exemplo, 2 dividido por zero, isso é indeterminado em matemática, né? Então, é indeterminação matemática, aí, então a gente não resolve. Então, vamos entender um pouco melhor? Formalizando essa ideia, né, matemática aí, nós teremos o quê? Nós vamos definir formalmente na matemática o que significa um número racional. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar em dois números, que eu vou chamar de P e Q. Quem que são esses dois números? São números inteiros. A única exceção é que o Q não pode ser zero. Ou seja, eu penso em P e Q como qualquer número inteiro. Pensa naquela reta de números inteiros lá, infinito e positivo. Só que somente o Q ele não pode ser zero. Tá? Então, a gente define como conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, o conjunto formado por todas as frações P sobre Q. Ou seja, todas as frações nós vamos chamar de números racionais. Tá? Então vamos lá para algumas observações. Olha só. Para facilitar, né, aí a nossa identificação de um número racional, eu trouxe aqui 3 formas que normalmente os números racionais aparecem para nós. A primeira forma é através de números inteiros, tá? Todo número inteiro é racional. Guarda isso na cabeça, gente. A gente está criando um conjunto, mas cada conjunto até agora, um estava dentro do outro. Os naturais estavam dentro dos inteiros e agora os inteiros estão dentro dos racionais. Então, todo número inteiro, ele é racional. Como que eu sei disso? É só você pensar no Q da fração, no Q, como 1. Foi o que eu falei aqui, ó. Basta fazer Q igual a 1. Por exemplo, o número 8. Eu consigo escrever o número 8 em forma de fração? Sim. Eu escrevo 8 sobre 1. Pronto, acabou. Escrevi o número 8 em forma de fração. Então, ele é racional. 8 é inteiro e 1 também é inteiro.
para ser fração tem que ser, para ser racional tem que ser frações de números inteiros, tá? Isso aí foi até um questionamento que rolou aí nas redes sociais aí uma vez aí, tá? Em relação a isso. Para ser número racional é divisão de dois números inteiros, guarda isso, hein? O menos 5 também eu posso escrever em forma de fração, é só colocar o número 1 embaixo, menos 5 sobre 1 é uma fração, pronto, acabou. No menos 5 é inteiro, 1 é inteiro, resolvi o problema. Uma outra forma de a gente ver números racionais são os decimais finitos. O que são decimais finitos? São aqueles números racionais que podem ser representados por frações decimais. O que são frações decimais? Que as frações que no denominador, parte de baixo da fração, aparece 10, 100, 1000, milhão, etc, etc. 10 mil, milhão, etc. Tudo potências de 10. Por exemplo, olha só, esse número 0,9 é um número decimal. Por quê? Porque ele eu posso transformar em uma fração decimal. Qual que é a fração decimal? 9 décimos. É a fração que representa isso. Por que que eu sei, professor? Porque para cada número decimal aqui você vai ter um zero aqui, tá? Então, vamos ver esse exemplo, ó. Menos 3,52. A fração que representa menos 3,52, o que eu faço? Eu pego todos os números significativos que tem aqui, 352, escrevo no numerador, e embaixo eu conto, ó, 1, 2. Se eu tenho dois números aqui, né, nas casas decimais, então eu divido por 100. Então, o que eu tenho? Eu tenho menos 352 centésimos, ou, né, menos 3,52 centésimos também, que é a forma de pronunciar aí esse número decimal. E por fim, pessoal, que é a parte mais aqui complexa, eu acho, de números racionais, tá? Mas eu também vou deixar na tela final aí de hoje, da aula de hoje, eu vou deixar aí uma indicação de um vídeo sobre dízimas periódicas, aí vocês vão entender melhor. Outro tipo de número racional que é mais complicado um pouquinho são os números decimais infinitos e periódicos. Os números decimais infinitos e periódicos a gente chama de dízimas periódicas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu vou deixar aí para a tela final aí para que vocês possam estar lá acessando lá o link e entendendo um pouco melhor, tá? Mas o que é uma dízima? São aqueles números que vão se repetindo depois da vírgula infinitamente, tá? Eles se repetem infinitamente. Todos esses números eu consigo escrever em forma de fração. Por exemplo, menos 0,8888, menos 0,888 infinito, eu posso escrever como menos 8 nonos. Né? Essa dízima é chamada de dízima simples, tá? Essa daqui, ó, 1,5555 infinito, eu posso escrever como 14 dividido por 9. Se você pegar 14 e dividir por 9, você vai resultar nessa dízima aqui, que é um número racional. Por quê? Porque a fração que gera ela é essa fração aqui, tá? Por fim, 4,23333 infinito também é uma dízima periódica, né? Só que nesse caso é uma dízima periódica composta, que eu escrevo como 381 dividido por 90, tá? 381 dividido por 90, se você efetuar essa divisão, você vai resultar nessa dízima aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos partir para o próximo aí, que são os números irracionais. O que na verdade são números irracionais? Observe o seguinte, ó. Até agora, com os números racionais, nós conseguimos fazer o seguinte, olha só. O número racional, os números racionais, eles são fechados em relação à adição, multiplicação, divisão e subtração, tá? Em relação às 4 operações. Se vocês observarem, voltar um pouquinho, vocês vão perceber isso, tá? Eu sei que eu não coloquei para que o vídeo não fique mais extenso do que já está, né? Porque agora já tem 30 e poucos minutos aí de vídeo, tá? Então, o que a gente faz na verdade? Nós vamos fazer agora pensar em alguns buracos, entre aspas, que teve com respeito aos números. Observe o seguinte, os números racionais, eles são números que eu escrevo em forma de fração. Só que existem alguns números que eu não consigo escrever em forma de fração. Por quê? Porque eles são infinitos e não periódicos. Todo número que é infinito e periódico eu consigo escrever em forma de fração, tá? Lá na aula lá que eu vou deixar no final aí, vocês vão perceber isso. Só que o número que é infinito e não for periódico, ou seja, não tiver parte que repete, ele é impossível de a gente transformar em fração. Então, esses tipos de números, a gente chama eles de números irracionais. Então, vamos ler junto comigo aqui, ó. Vimos que os números racionais são fechados em relação a todas as operações aritméticas. Todas, tá? No entanto, é possível observar que existem alguns tipos, eu coloquei entre aspas, tipos de números,
que não foram contemplados até agora, que são os números cuja representação são infinitas e não periódica. Tá? A esses números nós vamos classificá-los, né, como irracional, e o símbolo é um i, tá? Um i é isso, não é um em algarismo romano, é um i, tá? Então, uma definição, né, para os números irracionais é: número irracional i é o conjunto formado por todos os elementos que são números decimais infinitos e não periódicos. Vocês vão entender na hora que eu passar o exemplo agora na próxima tela, aí vocês vão entender melhor. Observe aqui, ó. Exemplo de números irracionais. Vamos observar esses números aqui. Ó. Depois da vírgula, eles estão se repetindo alguma hora? Se vocês observar, não está repetindo. Ó, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nunca vai se repetir. Ou seja, isso aí nunca vai se repetir. Isso aí vai para o infinito. Isso aqui está sendo formado aqui pelos naturais positivos, né? Cada ordem aí, né, está sendo formada pelos naturais positivos. Então, infelizmente, isso daqui não vai repetir hora nenhuma. Logo, esse número é chamado de infinito não periódico e ele é classificado como irracional. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Outro número aqui, ó, menos 5, eu vou falar 10, mas normalmente é 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. O que está acontecendo aqui? Ó? Cada hora que eu coloco o número 1, eu aumento a quantidade de zeros. Ó. Eu tenho 1 zero, aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho 3 zeros. E cada hora eu vou aumentando. Então, na próxima iteração aí, eu ia colocar 1 e ia colocar 4 zeros. Depois 1, 5 zeros e assim vai. Logo, isso aqui nunca teria uma repetição. Então, eu posso classificar ele como número irracional. Tá? Um outro tipo de número irracional também, que é muito comum, são as raízes enésimas. Raízes enésimas significa raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quartica, quíntupla e etc., que são raízes não exatas. Se a raiz não for exata, a gente vai classificar ela como um número irracional também. Exemplo de raízes não exatas. A raiz quadrada de 2, se vocês fazerem na calculadora a raiz quadrada de 2, apertar lá o igual, vai aparecer aproximadamente esse número aqui. Se você colocar raiz de 3, vai aproximadamente esse número. Menos raiz de 11, aproximadamente esse número. Ou seja, os números, na verdade, racionais, né, irracionais, desculpa, eles são esses números aqui que resultam também de raízes não exatas, tá? Então, é uma dica aí para vocês aí. E por fim, eu trouxe aí na questão de números irracionais os números especiais. Eu chamei de números especiais, pessoal, porque são alguns números que aparecem na matemática e na vida real de uma forma assim mais não tão assim aleatória. Eles aparecem quando você está fazendo cálculo aí de diversas situações da matemática. Por exemplo, o número π. Toda vez que você vai calcular a área de um círculo ou o volume de uma esfera, etc., sempre você vai ter que usar esse número π, que aproximadamente, eu coloquei aqui igual, pessoal, porque eu estou usando a reticência, então tá certo, tá? Só que se eu tivesse aqui truncado esse número, o que é truncado esse número? Se eu tivesse colocado em 3,14 só, como a gente faz normalmente, eu teria colocado o símbolo de aproximado aqui. Então, eu posso usar o símbolo de igual porque eu estou falando que é infinito. Π é 3,1415, isso é infinito, não tem fim. Então, e uma característica é que ele não tem período, tá? Porque para ser irracional não pode ter período na sua representação decimal infinita. Então, esse número é muito utilizado para calcular área, tá? De círculo, área de esfera, ou, né, que é a área externa, da superfície de uma esfera, ou o volume de uma esfera, etc. Então, tem várias aplicações aí. Esse número é chamado número de Euler, número de Euler, né? Às vezes a gente fala Euler, mas o correto é Euler, que é uma matemática alemão, que na verdade é o que? É 2,7182. Isso daqui aparece muito com respeito a bactérias, quando você vai fazer cálculo de bactérias, etc. E no logaritmo a gente usa isso daqui também lá no ensino médio, tá? E esse outro número aqui, que é o número φ, tá? Essa letra grega aqui é o φ. Aqui a gente tem um π e aqui a gente tem um φ. O φ, na verdade, é um número de ouro, tá? O que é um número de ouro? Ou razão áurea. É um número que existe na natureza, na perfeição da natureza, né? No universo, diversas coisas aí. Depois vocês pesquisam aí no Google.
o número de ouro. É muito legal, tem muitas coisas na matemática que aparecem aí, né? Tem a ver aí com a sequência de Fibonacci, tudo. E é bem legal, eu gostaria que vocês assistissem aí, que é muito legal esse número aqui que tem a ver aí com a perfeição humana e diversas outras coisas, tá? Então, por fim, para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar dos números reais, que é o mais simples aqui de todos. O que na verdade é o conjunto dos números reais e a gente representa por R aí, da própria palavra reais? Na verdade, números reais é o conjunto, né, da reunião, olha aqui, reunião dos números racionais com os números irracionais. Presta atenção. Quando a gente vai lá, olha aqui dentro aqui, ó. Quando a gente tinha somente o azul. Quem que é o azul aqui? Eram os naturais. Só que os azuis, aqui o azul, todos os números naturais, eles não eram fechados em relação, por exemplo, à subtração. A gente criou o conjunto dos números inteiros porque aqui, nessa parte dos números inteiros, é possível a gente resolver subtração. Só que ainda não era fechado os números inteiros em relação à divisão. Então a gente criou os números racionais. Lembra lá na aula, durante a aula de hoje. A gente criou os números racionais, que são as divisões, né? Só que ainda existia aqui dentro dos racionais aqueles tipos de números que são os infinitos não periódicos. Então a gente criou um outro conjunto que é os irracionais, que é um conjunto à parte, eles não têm interseção entre esse conjunto e esse, né? Que eles são à parte, né? E o que a gente faz? Se a gente juntar esses dois conjuntos, a gente tem os números reais, tá? Na verdade, eu coloquei aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, entre, né, os irracionais e os racionais, entre o de preto e o de roxo, nesse espaço aqui, na verdade, não existe nenhum tipo de número, tá? Isso daqui, não existe nenhum número aqui que não seja irracional e racional. Ou o número é racional ou o número é irracional. Não existe nenhum número aqui. Só que quando a gente junta os dois, tá? Eu usei esse conjunto para juntar os dois. Quando a gente junta os dois, a gente tem o que a gente chama de números reais. Então, eu até usei o símbolo aqui, ó, os números reais é a união, ou o conjunto reunião, formado pelos números racionais e irracionais. Espero, pessoal, que tenha ficado claro aí para vocês aí, né? Essa questão aí de números reais, né? Números, aí vamos voltar lá no início, né? Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais, porque esses conjuntos são muito importantes aí para vocês que estão aí estudando na escola básica e quem for tentar também um vestibular aí, uma faculdade que sempre cobra no Enem, faz parte da matriz lá que cobra no Enem lá. Então, pessoal, eu gostaria, né, de mais uma vez aí, né, fazer aí um pedido aí para vocês aí, que vocês ainda que não são inscritos no canal, para que vocês se inscrevam no canal. Acione aí os sininhos, as notificações e também deixe o seu like aí, fazendo um favor, para que ajude o canal a crescer, né? Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês aí que ficaram conosco aí nessa aula de hoje, né? E que vocês continuem acompanhando aí no canal aí as diversas outras aulas que eu vou disponibilizar para vocês, né? E o canal Etnomath by Diego Cortes, né? Deseja a todos vocês aí bons estudos, né? E que vocês se divirtam aí com a matemática aí, tá? Um grande abraço do canal Etnomath by Diego Cortes. Até mais!